Bom dia, sejam muito bem-vindos. Para quem é novo aqui no canal, eu me chamo Júlia e essa vai ser uma leitura para o coletivo de Virgem. Então, se vocês têm aí forte Virgem no mapa em algum ponto que vocês considerem importante, essa leitura pode ser para vocês, pode ter uma mensagem aqui para vocês. É uma mensagem geral, peguem o que ressoar, o que não ressoar deixem de lado. Se nada ressoar, vejam outros vídeos do canal. Vou deixar a playlist de Virgem do meu outro canal, Roda das Musas. Eu não tô mais usando aquele canal, mas tem muito vídeo, todos são atemporais, então pra quem não me conhece ainda, com certeza vocês vão achar outras informações lá. Quem tiver interesse de uma leitura particular, as informações vão estar todas na descrição, assim como as informações dos meus trabalhos como terapeuta. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, o número também tá na descrição. E eu acho que é isso. Vamos lá então. Coletivo de Virgem. Eu tô com a sensação que eu tô esquecendo de falar alguma coisa, mas... fé, bora. Temos pra Virgem hoje. Confie no seu caminho. Se você soubesse que terá todo o apoio, o que você faria? Isso pode ser já uma energia que tá com vocês, assim como pode ser uma energia que vai se apresentar pra vocês aí no futuro. Que eu sinto aqui o desejo de fazer alguma coisa, mas pode ter algum tipo de resistência, algum tipo de medo. Seja de que não dê certo, que vai faltar algum tipo de recurso financeiro, que é um salto grande demais, é um passo maior do que vocês têm. Como é que é? Um passo maior que a perna? Que vocês não vão dar pé em alguma ideia, algum projeto, algum movimento. Se isso aqui tem a ver com uma outra pessoa, né, uma questão relacional, que você não vai ser bem recebido, que você vai ser rejeitado. Aqui tem uma coisa de, cara, isso que você tá sendo chamado a fazer, com esse desejo de fazer, essa vontade de fazer, essa ideia que você teve, de alguma forma isso é intuído. É uma parte de vocês mais sutil, mais intuitiva, que tá pegando que isso tá alinhado com o seu caminho de alguma forma. E às vezes, assim, não quer dizer que é pra ser imprudente, né? Não é sobre isso. Mas é no mínimo se questionar, nem que seja pra entender o que é essa vontade. Então, às vezes, é menos sobre até fazer um movimento, mas é entender, cara, num mundo perfeito, em que eu posso realmente, assim, criar a minha realidade, num passe de mágicas, o que eu iria escolher? Peraí. Pronto, é tipo isso que eu tô pegando. Às vezes é mais pra vocês nortearem os movimentos e as escolhas de vocês. Pra vocês saberem pra onde ir. No mundo perfeito, o que eu estaria vivendo? Que tipo de relacionamento eu estaria trabalhando com o quê? Como é que seria meu dia a dia? Como seriam os meus hábitos? Se eu pudesse, assim, criar essa realidade. Se eu soubesse que qualquer escolha que eu faria, eu seria apoiado, eu receberia os recursos, que daria certo. No mínimo, vocês vão estar entendendo aonde o coração, a alma de vocês está pedindo para vocês irem. Independente da sua realidade. Cara, se eu pudesse ter qualquer coisa, eu largava tudo e ia morar em tal lugar, eu terminaria com essa pessoa, eu mandaria mensagem para aquela, tentaria trabalhar com outra coisa. E vocês vão entendendo o que na vida de vocês, atual, não tá ressoando com esse caminho. E aí não quer dizer que você precisa pedir demissão depois de assistir esse vídeo, porque você vai receber o suporte e o trabalho dos sonhos vai ligar pra você falando, quer trabalhar aqui? Não é sobre isso, mas é pra vocês alinharem e conseguirem já traçar um plano dos próximos passos, para ficarem mais próximos dessa realidade, que é a que vocês desejam. É quase para vocês afinarem esse termômetro, porque a gente se desconecta mesmo disso.
E é óbvio que aqui tem sim uma energia realmente de apoio, em algum grau. Mas percebe, até aqui, né, a gente tem esse personagem, ele tá indo em direção a esse portal, para essa nova realidade, beleza? Mas tem um chão ainda. Ele tá meio que num deserto aqui, indo em direção a esse portal. Tem um chão, tem um caminhar. Mas vocês têm que confiar nisso, de alguma forma. O que mais, Virgem? Ó, eu pensei nessa carta, tanto que eu usei essa palavra-chave. Alinhe a sua vida. O que não está alinhado ou precisa de mudança. Vocês precisam entender o que não está alinhado. Para alguns de vocês nem sabem o que é. O que não está mais fazendo sentido. Aonde vocês estão insatisfeitos e não estão nem percebendo. Essa avaliação aqui é necessária. Salte, você vai primeiro, o universo te apoiará. Aqui tá confirmando, tem esse apoio sim. 2 vezes a palavra apoio. E aí serve tanto para quem não sabe fazer essa avaliação e é seguro vocês irem fazendo os movimentos necessários, vocês vão receber o apoio, assim como para quem já sabe o que está desalinhado. Se tá faltando coragem, se é realmente um medo de que algo não dê certo, não posso dizer o que vocês têm que fazer, não é nem meu desejo fazer esse tipo de coisa. Mas é quase como se fosse o caminho, né? O não fazer essa mudança não é nem um caminho, é o ficar parado no universo interno e externo, às vezes a realidade externa, que está desalinhado também e que tende a desalinhar cada vez mais e ficar cada vez mais insatisfatório. Isso é uma escolha, beleza, mas não sinto que isso está sustentável para vocês, para quem é esse o caso. Tem realmente aqui uma necessidade de um salto de fé. Uma energia meio do louco. Eu não sei que tipo de contexto é esse, que talvez para alguns de vocês, não para todo mundo, mas tem algo específico que vocês têm que fazer mesmo. Que pode dar um grande frio na barriga. Não é só sobre ir alinhando, fazendo alguns movimentos. Para alguns de vocês é algo específico que pede essa coragem. Vamos abrir com o tarô? Ver se sai mais alguma informação. Coletivo de Virgem. Rei de Copas. O Imperador. Nossa. Eu fico com uma agonia dessa luz. Será que é melhor? Mas aí o foco fica uma coisa irritante também, né? Enfim. Tá vendo? Essa energia tanto de coragem aqui com esse Imperador Leão. A própria energia do Imperador, né? De ação, de segurança, de autoridade. Tá me vindo o nome no Osho, a carta do rebelde. De romper com o que tem que romper. E seguir um instinto aqui. Só que quem veio, de fato, né, o primeiro fundo inicial foi o Rei de Copas. Isso tem algo a ver com o emocional. Não quer dizer que tenha a ver com
romance, e também não quer dizer necessariamente que tem a ver com relações, mas tem a ver com um mundo emocional. Então, se isso aqui tem a ver com a vida profissional, por exemplo, tem algo a ver com a maneira que vocês se sentem a respeito dessa área da vida de vocês. Seguir aí o coração, o mundo emocional de alguma maneira, independente do que se trata. Confiar nesse coração. Ter coragem de seguir isso, inclusive, né? O que vamos combinar, é necessário muita coragem. Porque o risco realmente é maior. A gente se sente mais vulnerável. Dá mais medo quando tem emoção vinculada, quando tem amor vinculado. É como se tivesse... eu tenho mais a perder. Mas é o que tá aqui. É ser corajoso, ter a coragem de seguir isso aqui, de estar aqui, nesse lugar, conectado com esse emocional. Carta do Sol e a carta do Hierofante. Forte energia de signos de água, Leão e Touro. É isso. Cavaleiro de Ouros, aí o movimento. Tudo bem ser cauteloso, tudo bem ser ponderado, haver um planejamento, mas movimento. E 9 de Ouros. Muito bom. Só que pode ter a ver com a vida profissional, sim, tá? Tinha me vindo alguma coisa que eu esqueci completamente. Ah, com aquele imperador, tinha me vindo uma coisa de, cara, apesar de outro arcano maior, energia de escorpião. Chocada. Forte escorpião com o rei de copas também. Cara, aquele leão com armadura, uma espada. Vocês estão bem, vocês vão dar conta, seja lá o que for isso. Vocês têm também o necessário a nível interno para conseguirem lidar com esse emocional, para conseguirem proteger também esse emocional, não de uma maneira que impossibilite movimento, contato, troca, mas de uma maneira que mantenha vocês seguros. Existe uma grande distância entre vocês saberem, se terem maturidade, né? Nós termos maturidade, sabermos impor limites, saber aonde ficar, da onde ir embora. E estar completamente fechado para a vida, para as relações, para o mundo emocional. Dá para estar aberto, sabendo que a gente tem esse discernimento de, quando parar de fazer sentido, quando estiver desalinhado, eu vou embora. Mas enquanto não estiver, eu estarei aberto, completamente aberto para a experiência, para a vida, para as trocas, para os sentimentos, né? E atrás a carta do pendurado. Deixa eu mais uma para fechar aqui. Que isso, gente? Carta da força. Forte energia de leão, com aquele imperador, leão, sol e força, muito forte leão aqui. E a carta do carro. Com o cavaleiro de espadas, o ás de ouros, o cavaleiro de paus, o pajem de paus. Aqui tem muito movimento. Muito movimento. O carro com o cavaleiro de espadas é focado, direto e veloz. E uma movimentação
muito consciente, com uma clareza mental muito grande. E aí o As de Ouros, né? Tem algo sim de um início, eu não sei porque esse 9 de Ouros, eu pensei, mas eu não falei. Aqui, apesar do 9 de Ouros falar já dessa abundância, dessa independente, de algum tipo de fruto, de algum tipo de colheita, aqui essa personagem, se conseguir focar, se ela consegue focar, ela tá com um brotinho na mão. Então, eu não sei se tem algo que vocês querem iniciar, plantar. Tem algo de uma semente, de um início aqui. E talvez vocês possam fazer esse movimento, que eu não sei o que é, mas porque vocês estão num lugar anterior já muito bom. Vocês já conquistaram algumas coisas, nem que seja a nível de independência, de maturidade, de autonomia. Vocês estão num lugar de conseguir iniciar algo diferente, um novo capítulo na vida de vocês, um novo projeto, um novo estudo. Exatamente. É sobre isso. Ai. Peraí. Pronto, gente, foi mal. Interessante também que veio forte energia masculina na mesa, né? Rei de Copas, o Imperador. A própria carta do carro tem uma energia mais masculina. Os Cavaleiros. Isso não é sobre gênero e também não é sobre uma energia fixa. Todo mundo tem as duas energias, tanto a feminina quanto a masculina. Quer dizer que vocês estão num momento em que é isso que é pedido de vocês, o que faz sentido porque é uma energia ativa de caminhar, saltar, se jogar em alguma coisa, alinhar, né? É movimento ativo. Então faz sentido que esteja vindo forte essa energia yang aqui. E assim, com esse pajem de paus e cavaleiro de paus, tem realmente esse chamado, esse desejo, essa inspiração. E aqui eu não tô nem pegando tanto a nível de paixão e desejo, pra alguém pode até ser, né? Mas eu tô sentindo a inspiração, tem algo até meio espiritual, é um chamado mesmo, em algum grau. Não de uma forma romantizada, mas em algum grau é. E eu não sei o que tá aprendendo. A gente tem essa morte, a gente tem esse hierofante, eu não sei se vocês teriam que sair de um trabalho, sair de um relacionamento, se vocês saíram recentemente de um relacionamento, ou mesmo se não foi tão recente assim, tem algo de algum processo de transformação, de renascimento que vocês viveram. Aqui a gente tem a carta da morte, essa simbologia da fênix. Quem tá segurando essa fênix está começando a renascer, né? Ela é ainda aqui uma bolinha de fogo, ela tá começando a criar forma, então para alguns de vocês é mais recente. E a gente tem essa simbologia da criança também. Para alguns de vocês não é iniciar nada, pode ser realmente finalizar algo. Esse início, ele tá no fundo. É sobre o alinhar, é sobre o trazer os cortes e os pontos finais necessários para compromissos, seja profissionais, ideológicos, religiosos, compromissos de fato de relacionamento. Nesse hierofante a gente tem um par de alianças aqui. Buscar essa independência. E isso vai fazer vocês amadurecerem. Porque eu sempre sinto que essa menina da força e da morte são a mesma mulher, né? Versão criança, versão adulta. Isso vai fortalecer vocês. E vai colocar vocês, né? Como eu falei no fundo, num lugar necessário. Eventualmente, né? Vai ser um caminhar lento, não tem problema, mas vai colocar vocês no lugar necessário para vocês conseguirem adentrar essa energia de início, corajosa, com a mente também clara, focada, determinada, e adentrar aí essa
essa nova realidade, esse portal, esse Ás de Ouros. E eu sinto que tem algo com maturidade mesmo. O Ás de Ouros no Oxo também se chama maturidade. Eu falei isso com esse 9 de Ouros. Tem algo do processo de alinhar a própria vida que amadurece vocês. E ir fazendo isso dia a dia. Dia após dia, e no dia a dia, ao decorrer do seu dia. Criando essa capacidade de avaliar as situações, as relações, os hábitos e ir polindo isso, amadurecendo quem vocês são. Criando até um senso de responsabilidade maior com a própria vida e com a responsabilidade que também, né, todos nós temos de estar, foi lá que eu falei nessa carta, de viver a vida que a gente quer. A responsabilidade é só nossa. Se a gente quer estar vivendo alguma coisa, quem tem que criar, seja a maturidade, a mente, se rodear das pessoas certas, das oportunidades certas, somos nós. A gente quer ter saúde, a gente tem que ter bons hábitos. A gente quer ter um bom relacionamento, a gente tem que conseguir dizer não pro relacionamento que tá ruim. Isso é uma responsabilidade nossa. Eu tô pegando isso com essa carta do Hierofante. O poder tá na minha mão. Eu brinquei, né? Se vocês pudessem escolher essa realidade, em algum grau, todos nós podemos. Nós somos co-criadores da nossa realidade. É porque é mais difícil assumir essa responsabilidade mesmo. Com inteireza. Eu falei isso num vídeo que eu postei no final de semana sobre desejo. Bancar o desejo, independente do que é difícil. Porque isso engloba ter que bancar os movimentos que a gente tem que fazer depois que a gente assume que quer alguma coisa, ou que não tá mais feliz em algum lugar. Então, às vezes, é mais fácil não olhar para o que tá desalinhado. Porque quando a gente olha, aí é com a gente. É um pouco disso que eu tô pegando. E quem já viveu algo do gênero, tá? E realmente aqui é sobre dar o salto pro novo início, que eu acho que tem esses dois grupos para essa nova situação. Quem tá sendo realmente chamado a fazer algum movimento direto, não para alinhar, não para sair de algo, mas para iniciar algo. Cara, vocês se transformaram, vocês se fortaleceram muito aqui. Vocês amadureceram muito aqui. Vocês têm o que é necessário para dar conta disso. Seguir esse coração. Eu vou ler... Gente, eu pausei várias vezes, foi mal. Eu vou ler o Confio no Caminho. Pronto. E com essa carta do Sol, vou morder a língua aqui. Os caminhos estão muito abertos. É tipo isso. Sol com 9 de Ouros. Tá iluminado, o caminho tá aberto, sim. Se vocês seguirem a luz. Girassol, segue o sol. Segue o que faz bem. Segue o que é curativo. Segue o que te expande. Atrás do Confio no Caminho tava... Não se ofusque pra ser aceito. Segue o que te permite expandir e brilhar cada vez mais. Não o que te faz, em algum grau, por algum motivo, independente de qual é, diminuiu de tamanho, diminuiu o seu brilho, diminuiu os seus sonhos, os seus objetivos. Tá bom. O universo está conspirando. Continue em direção ao seu verdadeiro norte. Seu trabalho não é pavimentar o caminho, mas simplesmente continuar em direção ao seu verdadeiro norte, dando um passo após o outro. Se você fizer isso, nada pode dar errado. O universo está conspirando. Não titubeie ou duvide. Use o seu coração como uma bússola e dê um passo após o outro. Se você seguir o rastro invisível daquilo que acende a sua luz, você acenderá o mundo sem fazer esforços. Que também está nessa energia do sol, né? Seguir aí o que acende isso em vocês.
A maioria das pessoas não segue o mais elevado chamado das suas almas porque elas esperam ver primeiro o destino final antes de dar o primeiro passo. Se você der um passinho a cada dia, dentro de um ano terá dado 365 passos na direção do que você deseja. Se desejar escrever um livro, escreva uma página todos os dias. Se deseja mudar de carreira, faça algo todos os dias com esse objetivo. Antes que você se dê conta, em apenas um ano, a contar de hoje, você olhará para trás e verá com surpresa tudo o que realizou. Continue em movimento e abra-se para um novo nível de apoio e graças. As coisas não acontecerão da forma que você está planejando. Eu falei isso também em algum momento. Mas se você tiver um pouco de fé e continuar no seu caminho, elas ocorrerão de um jeito ainda melhor do que você estava imaginando. Não tente gerenciar o universo, confie no seu caminho e deixe que a sua alma guie você. Questionamento para despertar a sua luz: se você soubesse que terá todo apoio, o que você faria, Virgem? É isso que eu tenho para vocês hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, comentar, se inscrever se vocês não são inscritos ainda. Me ajuda muito no crescimento do canal, ajuda essa leitura a chegar em mais pessoas, me ajuda a seguir aqui nesse trabalho, nesse serviço, nessa plataforma. Mas, de qualquer forma, foi um prazer e até a próxima.